extraordinária da 12ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Medeiros, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Presente. Vereador Christian Vazen. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Presente. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Presente. Vereador Ibaru Rodrigues. Presente. Vereadora Jaque Ritter. Vereador Joaquim Fortunato. Vereadora Jussara Caçapava. Vereador Luiz Henrique Tino. Vereador Fernando Medeiros, presente. Vereador Manuel Dávila. Vereador Marco Barbosa. Presente. Vereador Paulinho da Farmácia. Vereador Valdir Matos. Presente. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, dou por iniciado esta sessão extraordinária. Iniciada esta sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cachoeirinha, realizada em 24 de fevereiro. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Só um minuto, por gentileza. Passaremos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei Executivo 4119 dispõe sobre a condução de veículo oficial. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana favorável. Projeto de lei em vistas com o vereador Brinaldo Mesquita e Christian Vazen. Liberado. Eu só quero esclarecer, anteriormente o vereador Christian havia feito uma alegação sobre o prazo. Não, mas o senhor estava questionando, né, os projetos. O senhor quer fazer? Não, gostaria que o senhor registrasse em ata, né, faltou o prazo, meu prazo, eu não tenho tempo hábil para... Não se trata de calamidade pública, né, presidente? Chegou o ofício aí de última hora do prefeito. Então eu gostaria que registrasse pelo menos aí em ata essa minha discordância, né, dessa forma, né, que foi feita, né? Será registrado, vereador, mas cabe, eu gostaria que isso ficasse bem mais claro, uma vez que o nosso regimento concede até 5 dias, tendo em vista o pedido de urgência que chegou do Executivo, foi lido e aprovado, já concedido o prazo dos 30 minutos, estamos iniciando essa sessão extraordinária, mas ainda como há uma dúvida com relação à vocação desses projetos pela mesa, eu quero consultar os vereadores com relação a esses projetos, tanto os projetos quanto as emendas, terem sido avocadas pelo presidente. Eu coloco em votação, consulto os vereadores se concordam que estes projetos sejam de fato discutidos e votados em regime de urgência nesta sessão extraordinária. Sim, o pedido de vistas. Com relação ao pedido de vistas, que esse seja avocado pela mesa, porque os projetos já estão para serem votados. Eu consulto o plenário, consulto os vereadores com relação ao pedido de vistas, conforme o nosso regimento, que é possível esta avocação, uma vez que ele tem essa necessidade da urgência dos projetos, a qual nós concordamos. Uma questão de ordem, meu presidente. Eu gostaria que o meu voto fosse com justificativa. Concedido. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam.
Agora é o pedido de vistas que está em votação. O senhor voltou para a mesa. Isso, desculpa, presidente, meu presidente. Tá. Favoráveis, todos favoráveis. Está aprovado, então. Vamos dar início à nossa... É que vocês não se manifestaram, mas então, revendo aqui, então, favoráveis, quantos são favoráveis? 13 favoráveis, 2 contrários, é isso? Não, 14 favoráveis, vereadora Jaqueline contrária, vereador Christian contrário. Justificativa de voto da vereadora Justifico o meu voto Jaqueline. em relação que é muito curto prazo para se estabelecer, né, um estudo aprofundado. 30 minutos, que foi o direito que os vereadores pediram, tanto o vereador Brinaldo como o vereador Christian, que eu tenho certeza que esses 2 vereadores pediram vistas para fomentar o debate. Não foi somente esta questão que é legítima desta casa o processo democrático. É somente esta que foi a minha visão. Mas como plenária soberano, eu me curvo a esse processo democrático desta casa. Solicito, então, a leitura dos projetos, vereador. Projeto de Lei Executivo 4119. Dispõe sobre a condução do veículo oficial. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana. Favorável. Em discussão. Vereadora Jaqueline. Eu venho discutir nessa tribuna esse projeto pela seguinte questão. Quando eu li ele já está tramitando na casa, né? E eu tenho um entendimento que eu vou falar enquanto uma pessoa administradora de situações públicas, tá? Depois eu tenho um outro entendimento enquanto vereadora. Enquanto situação pública do executivo, é entendível o projeto no sentido que, com a não nomeações de motoristas, por toda essa situação que se vive, e por as pessoas também terem os seus direitos de férias, enfim, até de adoecer, né, que senão as pessoas adoecem, às vezes tem casos específicos que se necessita sim o transporte. Vou citar algum, amarelinha, que as crianças vão para a escola, as pessoas que são levadas para a saúde. Esses casos eu acho extremamente compreensível. Até nós podemos pegar qualquer veículo e dirigir, salvaguardar o direito da criança que é soberana, salvaguardar o direito da pessoa acesso à saúde, educação e saúde e segurança. São esses os princípios constitucionais. O que me preocupa, e eu gostaria que fosse me esclarecido, para mim ter uma votação mais específica no meu voto, foi quando se coloca que isso vai servir para quê? Aos sábados, domingos vão transitar? Quem vai deliberar sobre isso? A que serviço estará o carro oficial e com quem estará? Então vejamos que nós temos 2 pontos de vista. Um, ciente que em casos de emergências e urgências, sim, eu concordo com o projeto que se tenha que ter o expediente na lei para isso. Tem que se ter. Mas esta vereadora não pode concordar que a qualquer atividade, qualquer um pegue um carro oficial para fazer que demanda? Para quem? Para onde e para quê? Eis que eu largo o debate nesta casa, que é a casa da reflexão. Eis que estou dizendo que não está tão errado o governo em algumas situações, mas será que são estas situações que estão descritas no projeto?
Vejamos que o debate é complexo, e por isso eu vos digo, meus companheiros e companheira, que às vezes em 30 minutos é difícil de fazê-lo. Muito difícil. Quando se coloca que há jeans, mas é porque talvez não tenha lei. Então eu gostaria que a comissão que deu o favorável me explicasse esses itens desse projeto, que não é para trancar a máquina pública, porque estou dizendo que há serviços que necessita sim, e se não tem alguém que eu leve, alguém tem que fazer, até por direito e de fato. Nos casos de saúde, nos casos que as crianças são soberanas, e nos casos de calamidade pública. Mas não a qualquer atividade, a qualquer tempo, a qualquer momento e a qualquer dia. É esse só os argumentos dessa vereadora socialista. Em discussão? Não havendo mais ninguém a discutir, eu coloco em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com 15 votos favoráveis e 1 voto contrário. Projeto de Lei Executivo 4122. Altera a Lei 3.710, de 9 de agosto de 2013, que criou a entidade autárquica IPREC, disciplina o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Cachoeirinha e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, favorável. Em discussão? Vereadora Jaqueline. Nesse projeto, meus caros companheiros vereadores, colegas, companheiros, companheira, quero dizer que eu estudei minuciosamente, só que conversei com o secretário de governança e algumas coisas me foi explicado e me fez o convencimento, no sentido até do próprio percentual, enfim, né, da burocracia que se tem. Mas, no entanto, uma coisa me preocupou, até o índice até deu favorável ao Instituto, mas tem uma coisa que nós não podemos, e talvez por isso eu acho que irei votar contrário, no sentido que eu gostaria que a mesa me mostrasse se acompanha junto o parecer dos conselheiros, tanto do Conselho Administrativo como financeiro, que são os que, por legitimidade, aprovado nesta casa, né, tem que acompanhar junto aos projetos que vêm do Instituto. Porque daí esses são discutidos com as suas bases. E nesses conselhos não está só a representação da classe trabalhadora, não. São representantes do governo. E aí se estabelece o franco diálogo, ao qual me foi convencida pelo meu secretário de governança, que é o melhor para o Instituto. Saí convencida, porque tudo que atrava uma burocracia, e se outros municípios adotam um determinado percentual, e o Cachoeirinha não, e por isso vem atrasos e vem impedimentos de verbas para o nosso município, que esse foi o espaço que a gente dialogou e travou sobre essa questão, mas também temos uma questão que de fato é legal, tem que se acompanhar. O Instituto tem 3 conselhos, o administrativo, o financeiro e o gestor. E os 3 têm proporcionalidade de membros, de governo e categoria. Justo que estes acompanhem o projeto a esta casa enviada. Se tiver, né, esta manifestação que me parece justa, que é do processo, né, esse projeto sim terá a minha aprovação. Gostaria de ver a pasta com o projeto. Em discussão?
Vereadora, isso aí já é matéria vencida, né? Já passou pelas comissões, todo o processo, estamos em processo de votação. Não havendo mais vereadores a discutir o projeto, em processo de votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestam. Vereador Christian e vereadora Jaqueline contrários, demais favoráveis. 14 votos favoráveis com 2 votos contrários. Projeto de Lei Executivo 4123. Altera as leis 4.068 de 17 de setembro de 2015 e 4.094 de 22 de outubro de 2015, que autorizaram a desafetação e a alienação de próprios municipais. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana. Favorável. Em discussão. Este projeto da desafetação e alienação, também li. Vou dizer que tudo vai transcorrer e sugerir, né, porque ali a dúvida com os segmentos que eu conversei estava em relação aos valores da alienação dos próprios municipais, os valores. Bem, como existem expedientes que são democráticos, e esses são feitos através, sugerir, e aqui é o nosso secretário de governança, e conversamos sobre isso, assim como outras leis que vão vir, né, sobre dívidas que foram perdoadas. Este aqui é um dos projetos que eu vou me manifestar favorável, no sentido que esses bens sejam mesmo colocados valores, e que se exista metodologias através de licitando compras, né, com pregões presenciais, fazendo a melhor oferta nesse sentido, para atenuar questões de dívidas, né? Então, este aqui é um dos projetos, quero dizer que vai autorizar a desafetação, né, que me pareceu que pode ser analisado com mais cuidado na hora da execução do tal, uma vez a lei aprovada. Em discussão. Vereador Gatinho. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, eu só queria fazer uma observação com relação a esse projeto. Na verdade, a palavra alienar, ela não quer dizer vender, né? E eu estava observando a matrícula deste imóvel. É um imóvel que está encravado em Águas Mortas lá, né? E procurei me informar então com o IPREC a questão da alienação para o IPREC é essa fundamento. Eu não sei se vai alienar para poder tirar alguma verba, não tinha isso na justificativa, para que pudesse pagar por parte da dívida, né? Então, eu gostaria que da próximos projetos que fale dos próprios públicos, nós tivéssemos isso mais claro, até porque tudo aquilo que tem a ver com o IPREC, tem que haver primeiramente a reunião do conselho para ver se aceita a alienação ou dada como parte de pagamento. Parte, vereador? Pois não, vereador. Que bom que se estabelece essa fala, um aprende com o outro, e é nas diferenças que a gente evolui também, né? Só me preocupou uma questão, esse terreno, para o senhor me ajudar no meu pensamento, ele pega numa área úmida? Será que é uma APP? Eu não posso lhe afirmar, porque eu não estive no local. Tá. Mas eu estive olhando a matrícula, ele é um terreno encravado, 7 hectares, 70 mil metros, e
que o município estaria dando com alienação, só que não tem uma definição a alienação, em que sentido fica, se ele vai dar em parte para o IPREC, e se o for, deverá ter o parecer do conselho do IPREC. E também, se for para fazer algum empréstimo, dando como alienação dele, também não está claro. Era só isso. Eu só peço, então, que aqui estamos presentes o secretário de governança, para que os vereadores possam, então, votar com a mente mais aberta, mais Uma parte, esclarecida. vereador? A gente possa ter. Então, o Pois senhor não. sugere a retirada do projeto? Vereador, o senhor concedeu a parte. Vamos tentar, senão a gente vai fazer debate aqui. Concedeu a parte, concedido a parte. Mas como iríamos fazer? Solicitamos a retirada do projeto para uma discussão? Não, até porque está bem, para mim está claro, a questão da alienação, ela não é venda, né? Quando eu entendo que a alienação, ela não caracteriza a venda. Não teria necessidade da retirada, só fica aqui uma sugestão à governança, e na feitura do próximo, que tenha esse teor, que possa vir com melhores explicações. Era isso, obrigado. Em discussão, não havendo mais nenhum vereador a discutir, eu coloco em votação nominal, sendo o projeto que altera um outro projeto, é necessário a votação nominal. Solicito ao vereador que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Um pedido, meu presidente. Gostaria que o meu voto fosse com justificativa. Pode? Concedido. Vereador Gatini. Vereador Brinaldo Mesquita. Favorável. Vereador Christian Vazen. Não. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Favorável. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Favorável. Vereador Ibaru Rodrigues. Favorável. Vereadora Jaque Ritter. Favorável com justificativa. Vereador Joaquim Fortunato. Favorável. Vereadora Jussara Caçapava. Favorável. Vereador Luiz Henrique Tino. Favorável. Vereador Fernando Medeiros. Favorável. Vereador Manuel Ávila. Favorável. Vereador Paulo Roberto. Favorável. Vereador Valdir Matos. Favorável. Projeto. Presidente, só uma questão de ordem. Justificativo. Ela tem a justificativa de voto dela. Esse projeto passou na Comissão de Finanças. Ele está sendo lido e não diz que foi passado nas Comissões de Finanças. Tá? O parecer nas Comissões de Finanças. Só para deixar registrado, senão alguém ia alegar que não foi lido, que foi passado nas Comissões de Finanças. Aceitada a sua observação, registrado em ata. Justificativa de voto, vereadora Jaqueline. A justificativa de voto se refere sempre ao que o próprio vereador Gatini, vereador esse com uma sabedoria, colocou, né? Que todas essas questões, já que não é a venda, pode ser outros tipos de questões, né? Mas tudo isso é para tentar amenizar a questão de uma dívida. Isto é bom, mas deve ser dialogado com quem de fato tem a responsabilidade, que são os conselheiros. O senhor tem total razão. E neste momento eu avoco o senhor e a mim a nós chamarmos mais adiante o IPREC e os conselheiros para discutir as nuances dessa lei. Obrigada. Projeto aprovado com 15 votos favoráveis e um voto contrário. Projeto de Lei Executivo 4124. Altera a Lei 3.488, de 3 de novembro de 2011, que cria o adicional de produtividade fiscal para o cargo de fiscal fazendário e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana. Favorável. Em discussão,
vereadora Jaqueline. Gostaria de dizer que não é de estranhar, né? Porque realmente é aqui que se trava o diálogo e as reflexões. É aqui. Aqui a gente se posiciona, não deu, pois não dá para, né, ficar, não, mas eu ia, né? Então aqui se faz e se trava bem as questões do debate. Este aqui, se nós pegarmos um viés, esse projeto, um viés, que não é a retirada de um direito conquistado, se nós pegarmos nesse viés, é favorável. Porque neste dos fiscais, eles vão continuar com os percentuais, só se aumentou, são os objetivos e metas para se atingir. Bem, isto, atingir qualificação no poder público, eu jamais poderia ser contrária. Como que não vamos exigir a qualificação do serviço público? Qualquer um, até os servidores, trabalham nessa perspectiva. A questão é metodológica. Será que vão ser itens, e isto sim a gente chama categoria para conversar. Os itens ali colocados que vão aprofundar a tua caminhada para chegar a atingir o percentual são realmente caminháveis, se vão se dar estruturas, locomoção, qualidade de trabalho, ambiente de trabalho, porque uma coisa é eu não ter um carro no dia para fazer uma blitz ou fazer averiguação. Eu estou perdendo um dia, propriamente da minha produtividade e de atingir a minha meta. Então são essas coisas que essa vereadora aqui quer, é o bem de todos, porque todos governam junto, todos. Então assim, o meu voto será favorável, mas iremos organizar a categoria e faço esse pedido ao secretário de governança que estabeleça isso junto à equipe que vai trabalhar. Porque nesse caso específico, não está diminuindo percentuais, não está se fazendo uma retirada, no meu ponto de vista. Mas tem que ser dialogado, se é possível chegar até a meta. Porque esta categoria é extremamente importante dos fiscais, que buscam a arrecadação para o nosso município. E tem que ter condições dignas e tem que ter como chegar nesta meta ser atingida, já que a metodologia adotada foi meritocracia. Obrigada. Em discussão. Não havendo nenhum vereador mais a discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Desfavorável, presidente. A votação, pessoal, é nominal. Eu solicito ao secretário que faça a votação nominal. Chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Favorável. Vereador Christian Vazen. Desfavorável. Não. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Favorável. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Favorável. Vereador Ibaru Rodrigues. Favorável. Vereadora Jaque Ritter. Favorável com justificativa de voto. Vereador Joaquim Fortunato. Favorável. Vereadora Jussara Caçapava. Favorável. Vereador Luiz Henrique Tino. Favorável. Vereador Fernando Medeiros. Favorável. Vereador Manuel Dávila. Favorável. Vereador Paulo Roberto. Favorável. Vereador Valdir Matos. Favorável.
Justificativa de voto. Justificativa de voto é que o que realmente eu coloquei, se passa de X números as metas para 2X números metas, mas não se mexe no percentual, não está se retirando, que essas metas sejam dialogadas e se dadas verdadeiras condições para que essa classe de trabalhadores desse segmento consigam, porque fazer metas que quase ninguém consiga por não ter condições, eu digo de tudo, de materiais, de recursos, enfim, para que o seu ambiente de trabalho possa proporcionar o atingimento dessas metas. É nesse sentido. Tenho certeza que este será um ponto que poderá ter crescimento junto ao município, mas dialogando com esse segmento o que é possível e viável humanamente atingir. Obrigada. Com 14 votos favoráveis e um voto contrário, aprovado o referido projeto. 15 votos favoráveis e um voto contrário. Projeto de Lei Complementar Executivo 4126, altera a Lei 2264 de 29 de abril de 2004, que instituiu o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, favorável ao projeto de lei e à emenda. E parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, favorável ao projeto de lei e contrário à emenda. Em discussão. Questão de ordem, presidente. A emenda ou o projeto à discussão? É isso que eu ia perguntar. A emenda não vai em discussão. Ela recebeu parecer contrário, não vai nem à votação. Era exatamente isso que eu queria escutar. A Comissão de Justiça e Redação da Casa deu favorável à emenda. Está nos autos do processo. Foi dada favorável à emenda. A comissão esta mais que faz toda a deliberação para as outras comissões. Foi dada favorável. Quando chega na comissão a qual eu participo, ela não é para analisar a da Comissão de Justiça e Redação. É o mérito, é a maneira, é chamar, que nem nós fizemos, se foi feito, ao Conselho do Fundeb, chamar minimamente a categoria para ter conhecimento e dialogar. Esta é a função. Mediante essa questão, ainda apresento uma emenda para dialogar e dar o tempo necessário para não ter impactos e talvez mediar uma situação. Sei que a minha emenda vai ir a plenário, mas esta emenda, senhores, eu fiz em nome de cada uma de vereadora e de cada um vereador, porque ela era perfeitamente possível de se realizar. Eu tenho os dados, números, o qual não me foi oportunizado uma vez que falei com o secretário de governança, 2 dias depois já estava com os números. Mas os prazos são curtos até para isso. Então essa emenda era justamente para fomentar o que esta casa tem que fazer. Era o prazo de dizer sim, era possível mediar essa situação, com os números propriamente emitidos pela Prefeitura. Obrigada. Por favor, o som. Em discussão. Votação nominal. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita.
Uma questão de ordem, presidente. Estamos votando separado o projeto, estamos votando a emenda. Estamos votando apenas o projeto. A emenda já referi antes, ela não está em votação. Ela foi Favorável ao reprovada. projeto. Vereador Brinaldo. Vereador Christian Vazen. Contrário. Favorável. Contrário. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Favorável. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Favorável. Vereador Ibaru Rodrigues. Favorável. Vereadora Jaque Ritter. Vereador Joaquim Fortunato. Favorável. Vereadora Jussara Caçapava. Favorável. Vereador Luiz Henrique Tino. Favorável. Vereador Fernando Medeiros. Favorável. Vereador Manuel Dávila. Favorável. Vereador Paulo Roberto. Favorável. Vereador Valdir Matos. Favorável. Projeto aprovado, 14 votos favoráveis, 2 votos contrários. Projeto de Lei Complementar Executivo número 4127. Altera a Lei Complementar número 7 de 15 de junho de 2007, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana. Favorável com emenda. Coloco em discussão a emenda. Primeiro se discute a emenda, correto? Não havendo... Sim. Plano de carreira dos servidores públicos municipais. Favorável com a emenda. A emenda é justamente o que coloquei. E quero aqui fazer um destaque à Comissão de Justiça e Redação, que deu favorável. É favorável mesmo. Ela é favorável para fomentar o debate, a discussão. Ela é legal. Está no uso das minhas atribuições. Só uma parte, Pela vereador, democracia. gentileza. Sim. Ah, não tinha. Só para nós esclarecermos aqui. Tanto a emenda quanto o projeto podem ser discutidos em conjunto. Depois a votação em separado. Sim. Então esse é a mesma do outro, que de certo passou pela outra comissão e deu favorável. Porque é para ser favorável. Mérito vai se discutir. As pessoas atingidas, a metodologia a ser feita. Então eu peço aos nobres colegas que votem favorável à emenda. Sendo assim, se abre um espaço do fomento do debate da matéria que está aqui, que é sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. A emenda foi mediadora. A emenda é perfeitamente, pode ser adotada. Então eu solicito a reflexão dessa nobre casa. Em discussão, projeto e emenda em discussão. Não havendo mais nenhum vereador a discutir, coloco em votação a emenda. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Contrário. Vereador Christian Vazen. Favorável. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Contrário. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Contra a emenda. Vereador Ibaru Rodrigues. Contrário. Vereadora Jaque Ritter. Favorável e justa emenda. Vereador Joaquim Fortunato. Contra. Vereadora Jussara Caçapava. Contrário. Vereador Luiz Henrique Tino. Contra. Vereador Fernando Medeiros. Contrário. Vereador Manuel Dávila. Contrário.
Vereador Paulo Roberto. Contrário. Vereador Valdir Matos. Contrário. Agora a votação do projeto. Tem que anunciar. Foram 14 votos favoráveis e 2 votos contrários à emenda. Não, contrário, presidente. Contrário, desculpa. 14 contra. Desculpa, contrário. Corrigindo. 14 votos contrários à emenda e 2 votos favoráveis à emenda. Obrigado. Em votação, o projeto. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Favorável. Vereador Christian Vazen. Contrário. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Favorável. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Favorável ao projeto. Vereador Ibaru Rodrigues. Favorável. Vereadora Jaque Ritter. Contrária. Vereador Joaquim Fortunato. Favorável. Vereadora Jussara Caçapava. Favorável. Vereador Luiz Henrique Tino. Favorável. Vereador Fernando Medeiros. Favorável. Vereador Manuel Dávila. Favorável. Vereador Paulo Roberto Machado. Favorável. Vereador Valdir Matos. Favorável. Com 14 votos favoráveis, aprovado com 2 votos contrários. Projeto de Lei Complementar Executivo 4128. Altera a Lei Complementar número 3 de 4 de julho de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, favorável com emenda. Em discussão a emenda e o projeto. Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão. Ah, não, é votação nominal, desculpa. Votação nominal, por favor, secretário. A emenda. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Favorável. Vereador Christian Vazen. Favorável. Vereador Deoclésio Melo. Questão de ordem, gentileza. Estamos votando Concedido a emenda ou questão de projeto? ordem. Estamos votando a emenda, vereador Brinaldo. Contrário, meu voto. Corrigindo a votação, vereador Brinaldo, contra a emenda. Vereador Christian Vazen. Favorável à emenda. Vereador Deoclésio. Vereador Edson Cordeiro. Contra. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Contra. Vereador Ibaru Rodrigues. Contrário. Vereadora Jaque Ritter. Favorável à minha emenda. Vereador Joaquim Fortunato. Contra. Vereadora Jussara Caçapava. Contra. Vereador Luiz Henrique Tino. Contrário. Vereador Fernando Medeiros. Contrário. Vereador Manuel Dávila. Contrário. Vereador Paulo Roberto Machado. Contra. Vereador Valdir Matos. Contrário. Com 14 votos contrários à emenda e 2 votos favoráveis. Reprovado, portanto, a emenda, então, 14 votos. Em votação, o projeto. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Favorável. Vereador Christian Vazen. Contrário. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Favorável. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Favorável. Vereador Ibaru Rodrigues. Favorável. Vereadora Jaque Ritter. Contrária. Vereador Joaquim Fortunato. Favorável. Vereadora Jussara Caçapava. Favorável. Vereador Luiz Henrique Tino. Favorável. Vereador Fernando Medeiros. Favorável. Vereador Manuel Dávila. Favorável. Vereador Paulo Roberto Machado. Favorável. Vereador Valdir Matos. Favorável. Projeto aprovado com 14 votos favoráveis e 2 votos contrários. Próximo projeto.
Projeto de Lei Executivo 4131, revoga a Lei 3.803, de 20 de dezembro de 2013, que cria a gratificação de responsabilidade técnica para engenheiro, arquiteto e geólogo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, favorável. Projeto em discussão. Chegou até o meu gabinete, senhor presidente, não sei se chegou à mesa diretora, uma solicitação do Sindicato dos Engenheiros Ambientais, Engenheiros Civis. Ao ler tal correspondência, baseada em jurisdição e outras questões da categoria dos engenheiros, eu solicitei a retirada desse projeto na sessão aquela que foi cancelada ou adiada, não me recordo o termo. Eu tinha solicitado para que se viabilizasse uma intermediação nesta categoria, desse grupo de servidores junto ao governo municipal, para que mediasse uma contrapartida, uma proposta alternativas. Bem, não sei se chegou na mesa diretora tal correspondência, mas como chegou em meu gabinete, né, eu tomo a liberdade de dizer que é preocupante, uma vez dos dados que eu ali li, em relação ao pedido da categoria. Portanto, mesmo hoje, que seja todos favoráveis ao projeto, né, eu na condição de vereadora vou ser desfavorável, mas eu solicito ao chefe do gabinete que viabilize esse diálogo junto a esse segmento de trabalhadores, homens e mulheres, para mediar uma contrapartida. Obrigado. Projeto em discussão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, senhores, senhoras, eu venho à tribuna não para justificar o voto que eu votei, mas como eu vi que há muitas categorias foram retiradas algumas vantagens, e essas categorias dos engenheiros, arquitetos e geólogos, ou biólogos, e foram tirados na sua totalidade. E hoje a gente vota aqui não só esse projeto, mas diversos projetos, de uma maneira, talvez as pessoas que não têm acompanhado, a gente está fazendo isso porque realmente o município está passando por um momento bastante crítico, não só o município de Cachoeirinha, mas todos os municípios desse país. E eu já conversei com o pessoal do governo, Poder Executivo, que possa se dar uma atenção a essa categoria, porque ela também tenha, assim como os demais, não um corte cirúrgico, vamos dizer assim, tirando tudo, né? Mas que possa vir se discutir com essa categoria, quem sabe, o meio termo. Eu votarei favorável, porque existe a necessidade de fazer cortes, para que não tenhamos problemas de atraso com o pagamento do funcionalismo, mas eu devo afirmar a vocês que eu também recebi a comissão dessas categorias e eles manifestaram o pensamento de que estariam abertos a uma negociação para que se encontrasse um meio termo. E quero aqui afirmar que a bancada do PMDB tem feito estudos exaustivos para sugerir ao Executivo Municipal, não nesse momento, mas tão logo tem o município condição de avançar, né, naquilo que hoje vai estar um pouco estagnado, queremos participar com sugestões para que possa todas as categorias, não só essas, todas as categorias serem contempladas, porque a gente vê que um servidor bem remunerado, qualificado, ele possa dar
o retorno que a sociedade merece. Era isso, obrigado. Em discussão? Não havendo mais nenhum vereador para discutir, coloco em votação o projeto de lei. Em discussão, não, em votação. Os favoráveis é votação normal deste projeto. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Com 14 votos favoráveis, aprovado, 2 votos contrários. Projeto de Lei Complementar Executivo 4132 de 2017. Altera a Lei Complementar número 10, de 11 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais da educação infantil. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, favorável ao projeto de lei e à emenda. E parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, favorável ao projeto de lei e contrário à emenda. A emenda não vai à discussão e nem à votação. Da mesma forma como foi referido anteriormente, necessitaria de 1/3 dos vereadores para que a mesma viesse a plenário. Projeto em discussão. Do Executivo. E eu estendo aqui a todos que eu votei contrário, com a mesma justificativa. Eu acredito que as decisões e as justificativas dos projetos, principalmente as justificativas, são justificativas políticas e não técnicas. Por isso que eu pedi vistas de todos os projetos. E me foi negado, me cerceado esse direito de poder estudar os projetos e contribuir ainda mais para o nosso município. Então vontade nós temos. Vejam bem, nós não estamos aqui fazendo oposição alguma, mas eu preciso deixar o meu registro. A minha justificativa dos meus votos contrário em todos os projetos foi por uma decisão minha agora, que eu tomei agora, por ter me cerceado o direito dos 5 dias de vista. Provavelmente as categorias vão tomar as decisões jurídicas cabíveis, né, que não cabe a mim. Mas eu deixo aí o meu registro dessa minha decisão. Muito obrigado. Antes, só para esclarecimento, o vereador Christian falou na tribuna algo que não corresponde à realidade. Nós cumprimos o nosso regimento. Se há falha no nosso regimento, precisamos aperfeiçoá-lo. Nós cumprimos estritamente o nosso regimento. Foi dado o período de vista, assim como esse projeto está tramitando aqui nesta casa já há bastante tempo, nas comissões, né? Então, acho que teve o tempo suficiente também para que todos os vereadores pudessem debater, propor emendas, como foi feito, enfim. Mas não é correto dizer que não foi dado tempo. Nosso regimento fala em até 5 dias. Portanto, cumprimos estritamente o que está na lei. Em discussão. A votação é nominal, não havendo mais... Desculpa, vereadora Jaqueline. Não poderia deixar de fazer o registro. Sou professora. Entrei nesse município em 1985. Nos louvores dos meus 18 anos, empunhando as bandeiras socialistas. Em 1985, e antes disso, com companheiros que fizeram a trajetória desse município política, aprendi a militar nos bairros, nos movimentos. Em 1987, já estávamos fundando as bases populares nesse município. Os diferentes e os iguais, travando lutas históricas dentro desse município.
Nunca me desviei, companheiras e companheiros, dos objetivos ao qual me propus. Eu não me curvarei diante de políticos, mas eu me curvo diante de professores e alunos. Eu me curvo a cada professora que está lá, seus 30, 25 alunos, com uma inclusão que às vezes é uma falácia, porque deixa a professora com 3, 4 alunos, sem sequer recursos às vezes tem para ajudar na metodologia da professora. Eu caio hoje, com certeza. Com certeza. E a gente sabe como é que é a política da tirania. Muitos já sofreram até aqui dentro. Mas eu caio, meus companheiros e companheiras, mas eu caio de pé. Eu caio com orgulho de ser professora e de ser trabalhadora desse município. Eu tenho muito orgulho dos direitos que conquistamos. Tenho ciência que a realidade é outra e podia se travar o debate desta casa. Esta casa. Mas eu quero agradecer a cada um que me inspirou a luta. E aqui com companheiros que eu gosto muito. E vou continuar, porque isto são apenas alguns projetos. E eu tenho certeza que desse processo a gente sai com maturidade. Saímos com maturidade de se rever, através até de seminários, de encontros, para que não se tenha mais a situação que ocorreu. Quero aqui destacar, companheiro Marco, tenho muito orgulho de ti. Tenho mesmo, e tu sabes disso. Porque por muitas vezes eu vi tu passando algumas coisas. E eu observava. E no teu primeiro mandato, que nem nós estávamos conversando, coloquei grupos para te ajudar. E tu me ensinou a fazer a luta. Tu me ensinou. Eu tenho uma postura sempre mediadora. Sempre fui. Sou mediadora na minha sala de aula. Eu busco o debate nas escolas. E podem rir, alguns, achando que seja tolice minha. Mas eu não rasguei as bandeiras dos princípios ao qual eu cresci. E eu sou fruto de muitos de vocês até, porque militamos juntos. É lógico que serei contrária à retirada de uma construção que foi coletiva, de uma história minha, desde 1985, de sala de aula, passando por várias secretarias, fazendo um cenário político. E digo, sou o PSB. Sou o PSB. Milito no meu partido. E tenho orgulho de ser um partido de esquerda. Um partido que prega o diálogo e a humanização. Tenho certeza que, passado esse período, virão coisas boas. Que o cenário político e econômico, e aqui faço de novo, que não vou abrir mão, que a classe política também tem que rever. Está descompassado entre o que os grupos de trabalhadores ganham e que uma classe política também. Não estou me referindo aqui, até porque o vereador Marcos fez cortes na Câmara. Está fazendo o seu papel. Mas tem que se pensar a macro. A macro, os valores da merenda escolar
são migalhas, aonde o município tem que colocar uma contrapartida de recursos livres, tirando daqui recursos. Essas lutas têm que ser travadas. Presidente, nós precisamos entrar na pauta do projeto, né, presidente? E a pauta do projeto. Merenda escolar é plano de aqui, educação infantil, que se paga muito. Governo federal, pressão, caminhada de todos nós políticos para aumentar o valor. Vamos aceitar essa bandeira, companheiros? Assim sobra dinheiro também no município e tantas outras coisas que vêm migalhas do governo federal. Podendo sim se levantar e empunhar as velhas bandeiras para ver a justiça social de fato e verdadeira. Até o próprio vereador me disse que aumentaram para 35 centavos o valor que mandam para esse município de Merenda, o 36 centavos, é uma vergonha. É lógico que tem que tirar de recurso livre e não sobra para outros recursos e investimentos. Então, plano de carreira, a educação infantil que lidam com os nossos bebês até aos 5 anos, 4 anos, eu me posiciono contrária, eu me posiciono a favor que tivesse tido um meio termo. Obrigado. Em discussão, não havendo mais nenhum vereador a discutir, coloco em votação nominal o projeto 4132. Vereador Gattini. Vereador Brinaldo Mesquita. Vereador Christian Vazen. Contrário. Vereador Deoclésio Melo. De novo, desculpa, estamos votando a emenda ou o projeto? Vereador, não há emenda neste projeto. A emenda não foi à votação, não entrou na pauta. O seu voto, por senhor, quer corrigi-lo? O senhor vai manter a sua votação, é isso? Não entendi. O senhor é favorável ou é contrário ao projeto? Você estava com a dúvida se era emenda ou projeto. É o projeto que estamos votando. É o projeto, vereador. Favorável. Vereador retifica o voto, votando favorável. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Favorável. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Favorável. Vereador Iparu Rodrigues. Favorável. Vereadora Jaque Ritter. Contrário. Vereador Joaquim Fortunato. Vereadora Jussara Caçapava. Vereador Luiz Henrique Tino. Favorável. Vereador Fernando Medeiros. Favorável. Vereador Manuel Dávila. Vereador Paulo Roberto Machado. Favorável. Vereador Valdir Matos. Favorável. Projeto aprovado com 14 votos favoráveis e 2 votos contrários. Cumprimos a nossa pauta. Eu gostaria, primeiramente, antes de encerrar esta sessão, de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores. Só foram votados os projetos que estavam em regime de urgência. Os demais projetos, e é isso que eu quero me referir também. Primeiramente, eu quero agradecer todos os vereadores pela condução. Estamos tristes com esta realidade de termos que estar encaminhando este processo desta forma, diante dos fatos, que não precisa aqui narrar, mas temos certeza que nós estamos cumprindo a nossa missão e o nosso dever, mesmo que isso seja muito desgastante para os vereadores que votaram favoráveis aos projetos do governo. Mas eu tenho certeza e a convicção, porque debatemos isso com o governo, foi apresentado, não foi como foi dito, goela abaixo, é uma realidade que nenhum de nós gostaríamos de estar passando. E aqui a crise a qual nós falamos não é uma retórica, não é uma moda falar em crise, é uma realidade cruel que afeta a todos, inclusive até mesmo o parlamento, porque alguns acham que o parlamento é algo que vive fora desta realidade. Quando se fala em salários, a primeira coisa que se busca
e que se refere é o salário dos políticos. Eu concordo, tenho dito isso e falado que nós temos uma realidade muito distante do ideal por conta de uma legislação que fixa os salários atrelados a deputados federais e a deputados estaduais, e eu acho que isso já é uma discussão que a sociedade vem fazendo e que precisa ser levada adiante. Agora, seria muito bonito se nós viéssemos aqui hoje fazer média, eu diria, média, porque muitas vezes foi falado aqui em algumas falas e também nas redes sociais, desqualificando o parlamento, desqualificando os vereadores, como se nós estivéssemos votando a cabresto. Pois eu não voto, eu tenho que conduzir o processo legislativo aqui, mas se votasse, votaria favorável, eu não precisaria externar este meu pensamento aqui, mas quero deixar isto muito claro, porque entendo que mesmo como medidas que são consideradas medidas amargas, como foi falado aqui, é infelizmente uma realidade que o município se encontra. E se nós quisermos sair desta crise, se quisermos que o funcionalismo não tenha os seus salários, a exemplo de outros estados, de outros municípios, e até mesmo do nosso, que atrasou durante praticamente todo o ano de 2016 os salários, não estamos imunes a isso. Não significa que essas medidas vão, mas a longo prazo elas vão ter um impacto financeiro, sim. Quero finalizar dizendo que o legislativo, na última legislatura, repassou, devolveu, deixou de gastar mais de 6 milhões de reais que retornaram aos cofres públicos. Bem como em 2013 abriu mão de 0,5% do 1/10 que teria direito pela Constituição Federal para contribuir com esta crise. E neste ano, diante de tudo que estamos vivenciando, também estamos fazendo reformas. E eu não vi em nenhuma manifestação nas redes sociais sobre o projeto de lei que a mesa diretora, em conjunto com os vereadores, discutiu e apresenta uma redução dos cargos comissionados e cargos de FG, que vai ter um impacto de 600 mil reais só neste ano. Bem como outras medidas que estamos tomando nesta casa, buscando equacionar as finanças, porque também aqui sofre-se com o repasse do 1/10. E o parlamento, sim, é a casa do povo, vai continuar sendo a casa do povo. E temos certeza que estamos no caminho certo, embora muitos não acreditem nisso. Mas na frente verão que dias melhores teremos pela frente. Os servidores são essenciais, sim, mas nós precisamos olhar a realidade e o conjunto da nossa população, que também sofre com os serviços públicos que não são atendidos. Isso não significa colocar servidores públicos contra a população, como muitos estão tentando. É só olharmos a realidade do salário dos servidores de todas as esferas e comparar na região metropolitana. Não significa que ganhamos excelentes salários, vereadora Jaqueline. Nós sabemos da realidade cruel dos trabalhadores do nosso país e também da importância que há aos servidores no município. Mas é exatamente para garantir isso que é preciso fazer essas reformas. Muito obrigado a todos, à imprensa, à OAB, que participou também desse processo. Uma boa tarde a todos, um bom feriado e que no dia quinta-feira, a próxima sessão, em função do feriado, a sessão ordinária será na próxima quinta. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Às 18 horas, dou por encerrada a presente sessão.